Fala super, bem-vindo ao novo projeto aqui no canal que eu chamei de A Galera da Base. Serão vídeos onde eu vou compartilhar contigo assuntos mais profundos, eu vou me aprofundar em um tema de forma que tu perca alguns medos que tu tem, algumas travas que tu tem para se desenvolver na liderança, para te se desenvolver aí onde você trabalha, para te se desenvolver na tua carreira profissional, destravando algumas coisas que talvez, por falta de conhecimento prático, por falta de alguém ter coragem de te dizer isso, e eu vou ter coragem de te falar o que tem que ser falado, você não está progredindo. E para quem não me conhece, eu me chamo Rogério Martins, eu já tenho esse canal há algum tempo, já são mais de 7 mil inscritos aqui neste momento, e a cada dia novos membros estão chegando aqui, e eu tenho uma missão de vida que é compartilhar tudo que eu sei para formar líderes que são bons tecnicamente, são bons em gestão de pessoas e entregam resultado. E para isso acontecer, eu compartilho todas as minhas experiências que eu tive desde quando eu comecei no varejo com 17 anos, comecei como empacotador, cheguei a gestor de loja e hoje tenho a minha empresa de qualificação de pessoas e formação de lideranças. Porque eu acredito muito que um líder bom tecnicamente em pessoas, ele gera resultado não só para ele, mas ele consegue fazer com que várias famílias prosperem, várias pessoas consigam crescer junto com ele, formando o que eu chamo de uma base sólida. Acredito que a gente precise, o mundo está precisando e o varejo precisa muito de líderes. Líderes que entendam de gente, sejam bons tecnicamente. O vídeo de hoje, eu tenho um script aqui, tá? E de vez em quando eu vou olhar. Esse é o script. Aqui é tudo claro, direto e reto. O conteúdo que eu vou te passar são experiências minhas. Não é nada que eu só li num livro, sim, eu leio bastante, mas são coisas que eu li, coloquei em prática e tive resultado. E aqui eu vou te compartilhar a experiência para te mostrar que as coisas funcionam e fazer com que tu acredite em algumas coisas que talvez tu só ouça falar, mas tu nunca viu acontecer. E a ideia é aqui fazer tu agir. Beleza? O vídeo de hoje vou compartilhar contigo alguns tópicos que vão te ajudar a fazer com que você se torne um líder valorizado. Então você que é líder, você que já é gestor, você que quer se tornar um líder, ou você que é proprietário de alguma empresa e está com dificuldade de fazer com que a tua equipe entregue aqueles resultados que tu precisa que seja entregue, porque a empresa só vai sobreviver se ela tiver resultado, mas para te ter resultado tudo depende das pessoas. E um ponto importante para a gente começar é que você precisa entender que ninguém cresce sozinho. E para isso, para você ser valorizado, você precisa fazer algumas coisas para construir uma base forte para te poder gerar um trampolim para você crescer. Ninguém cresce sozinho. Eu lembro que quando eu comecei com 17 anos como empacotador, primeiro dia de trabalho, eu tive acesso a um outro empacotador. E esse outro empacotador era o meu primeiro dia de emprego, eu estava empacotando e ele ficava do meu lado me instruindo. Aprendi com ele, aprendi lá como fazer as coisas, ele me ensinou muita coisa positiva, me ensinou como botava os produtos dentro da sacola, como que eu atendi o cliente, várias coisas positivas ele me ensinou. O líder da frente de caixa pegou e me levou até o empacotador e me direcionou lá dizendo que, esse aqui se eu não me engano agora não vou me recordar o nome dele, me lembro que ele era um loiro, agora não me recordo o nome dele aqui, não lembro, mas isso não é tão importante. Eu me lembro que eu cheguei perto dele e ele começou a me dar umas instruções, chegou um momento que tinha movimento, a loja estava bem cheia e eu fui empacotar sozinho. Ele me deu alguns direcionamentos, ficou no caixa do lado e começou a me ensinar e depois disse, agora tu faz sozinho e se precisar eu tô aqui para te ajudar. E eu comecei a empacotar, empacotei
tudo que o cliente tinha comprado e desci as escadas. A loja era no primeiro piso e eu desci no subsolo, onde era o estacionamento, e fui largar as coisas pro cliente. O cliente era um médico, ele pegou, eu larguei todas as compras, ele me olhou, perguntou se era o meu primeiro dia, eu disse que sim, e ele me deu R$5 de gorjeta pelo bom atendimento que eu tinha prestado. Segurei a gorjeta na mão, depois que eu subi lá em cima, não sabia o que fazer, falei com a fiscal fiscal disse pode ficar contigo, mas não aceite mais porque a empresa não permite que receba a gorjeta, tudo certo. Quando eu estava subindo as escadas, antes de falar com a fiscal, esse empacotador que estava me ensinando, que já tinha me ensinado várias coisas, ele pegou e olhou para mim e disse, com uma pazinha de lixo na mão, ele disse, olha aqui, ele esqueceu da pazinha do cliente de lixo. Eu fiquei num vermelhão assim, fiquei muito vermelho, e me direcionei até ele e ele disse, olha, tu não pode, tu tem que prestar atenção, como que tu esquece e agora o cliente? E eu fiquei apavorado, meu primeiro dia de trabalho. E a fiscal perguntou para mim, você esqueceu a pazinha no caixa? Primeira coisa que veio na minha cabeça eu vou dizer que eu não esqueci a pazinha. E naquele momento ali eu lembrei das coisas que o meu pai sempre tinha me falado, que é nunca minta, fale a verdade por mais que ela seja dura. E quando ela perguntou, eu peguei e falei na hora, no impulso, eu disse não fui eu. Não fui eu que fiz isso. E ela me olhou e perguntou, tem certeza que não foi tu? Eu baixei a cabeça, fiquei num vermelhão, com a cabeça abaixada, eu disse, sim, eu esqueci. E ela disse, ok, eu vou guardar ali e depois a gente vai entregar para o cliente. No final do dia, eu fui chamado pelo gerente geral da empresa não, da filial que eu estava trabalhando, no escritório, e eu sentei na frente dele já certo que eu ia ser demitido, porque eu tinha já esquecido uma pazinha de lixo. E ele perguntou para mim, e aí, gostou de trabalhar aqui hoje? Eu disse, sim, gostei de trabalhar. Ok. E foi tudo certo no teu trabalho? Eu disse, sim. E eu estava certo que ele ia me demitir porque eu tinha esquecido a pá. Ele não me falou nada da pá, e ele disse, a partir de amanhã, quando ele falou isso eu gelei, e aí depois ele continuou, ele disse, a partir de amanhã tu tá na outra loja, porque eu vou te transferir, porque a outra loja ela vai abrir, né? Era a segunda filial na cidade. Ela vai abrir daqui a pouco tempo, daqui um mês, mais ou menos, acho que foi um mês, Daqui um mês essa loja vai abrir e tu vai trabalhar lá, tu tá sendo transferido para trabalhar lá na loja, na montagem, que a gente precisa de ajuda nessa loja. E eu fui. Por que eu tô te contando isso no início dessa história? É que eu aprendi já lá no começo da minha vida profissional, no primeiro dia de trabalho, que a gente não deve mentir, a gente tem que falar a verdade. E eu, por algum momento, cara, eu menti. Mas aí aquela base sólida que o meu pai implementou lá na minha infância, que é muito melhor falar a verdade do que falar a mentira, porque a mentira, como diz o ditado, tem perna curta, foi muito melhor eu falar a verdade e daqui a pouco podendo ser demitido ou não fui, porque aquilo ali realmente me trouxe um aprendizado na prática. A gente aprende em casa e depois vai ter que aplicar tudo isso no trabalho. Isso são bases. Essas são as bases que tu tem que fortalecer. E tudo começa em casa. E veja bem, você como líder, você vai receber vários colaboradores como eu, uns com alguns valores, outros com outros. E você como líder, você vai ter que dar direcionamento para essa galera. E para te ser valorizado, tu vai ter que ter uma galera unida contigo e que realmente esteja disposta a aprender, a executar aquilo que precisa ser executado. Mas, Rotieri, como que eu faço isso? Tu falou desse negócio, que tu aprendeu com teu pai, que tu colocou em prática, que mentira. Tá, isso tudo eu entendo. Mas o que eu tenho que fazer para ser valorizado? Eu anotei alguns pontos aqui da minha carreira profissional
que fizeram com que eu, aos poucos, fosse construindo a base. A base que me sustentou e fez eu criar esse trampolim para sair de 17 anos de empacotador para 19 líder de repositor, para depois me tornar gerente aos 22. Foi uma carreira muito rápida. E se você prestar bem atenção nisso que eu vou te falar agora e executar, provavelmente você vai se destacar e vai ser valorizado pelo aquilo que você faz. Ou na empresa onde você está, ou por outra empresa, porque o mercado precisa de líderes. As equipes precisam de líderes. E para isso tu tem que ter a tua base forte. Ninguém cresce sozinho, não te esquece disso. Uma coisa que eu anotei aqui para te falar é que um líder, ele precisa aprender a aprender. Como assim aprender a aprender, Rotieri? Quando eu recebo muitas mensagens pela lista de transmissão, recebo mensagens pelas pessoas que me seguem, dizendo que são inseguras, que elas não... Nessa semana eu recebi várias mensagens dizendo de pessoas que ganharam a possibilidade de ser líder, mas estão inseguras. A insegurança é normal quando tu não tem o conhecimento daquilo que tu precisa executar. Tu é repositor, tu se torna líder dos repositores. Ok, eu dominava o meu campinho, eu dominava a reposição, eu sabia repor muito bem. Isso é operacional. Depois tu vai subir de nível. Tu vai para o tático. Tático é aquele que executa e direciona para o operacional tudo que o nível estratégico, o nível acima de você, supervisor, diretoria, se tu é um líder. O estratégico vai definir as metas, você distribui as metas e o operacional executa as tarefas para as metas acontecer e tu vai estar lá dando apoio e direcionamento para a parte operacional. Você precisa aprender a aprender, por quê? Veja bem, se você é repositor, você se torna líder de loja, você se torna líder dos repositores, tem conhecimentos que você não tem enquanto repositor que você vai ter que aprender. E aprender a aprender é não simplesmente ficar aqui assistindo esse vídeo e depois achar tudo bacana que eu estou te falando e não pegar um papel, uma caneta e anotar o que eu estou te falando e depois que esse vídeo acabar, pegar pelo menos uma coisa que tu não sabia, pegar isso, tirar da cabeça, colocar no papel e colocar para funcionar. Aprender a aprender é não fazer o que a gente fazia no colégio. Provavelmente no colégio tu decorou muita coisa, assim como eu, para a gente passar na prova e tirar uma nota boa que o pai da gente exigia. Só que aquele aprendizado decorado, hoje a gente não lembra nada. Quem lembra de regra de 3? Hoje no varejo tem muitas pessoas que não sabem aplicar uma regra de 3. E é preciso. Líder precisa aprender regra de 3. Para te calcular quanto que é a margem de lucro de alguma categoria, você vai ter que fazer um cálculo de regra de 3. Tu precisa aprender porcentagem. Como tu calcula porcentagem? O que é margem sobre lucro, margem sobre custo? Como que eu calculo isso? Se você aprendeu também no colégio em matemática, porcentagem. Mas quando a gente decora as coisas, a gente acaba não aprendendo. E aprender a aprender é olhar as coisas, anotar aquilo que é mais importante, que tu sabe que é uma deficiência que tu tem, e a partir disso, colocar em prática. Ou buscar ajuda com quem sabe aquilo que tu não sabe. O que eu fiz por muito tempo na minha vida foi observar as pessoas que faziam aquilo que eu queria aprender. Quando eu era repositor, eu observava o líder. Observava o líder e quais eram as ações dele. E aprendia com aqueles líderes que eu acreditava que era o líder que conseguia gerar uma boa harmonia entre a equipe e fazer com que a equipe funcionasse. Eu tive ótimos líderes, tive péssimos líderes. Tive ótimos instrutores, tive péssimos instrutores. Aprender a aprender é você colocar em prática as coisas. Então, mais do que ficar assistindo o vídeo, entenda aquelas deficiências que tu tem. Depois que tu entendeu a deficiência, comece a procurar ajuda daquilo que você precisa. Se tu não precisa desenvolver a tua base e a tua equipe está redonda, cara, tu não precisa estar assistindo esse vídeo aqui.
tu precisa estar assistindo algum outro vídeo. Talvez o que está faltando para ti aprender inglês, para te ser promovido em alguma coisa que tu não tenha conhecimento, vá procurar o conhecimento específico que tu tá faltando na tua base. A tua base ela é constituída por vários elementos que vai fortalecendo a base e fazendo tu ir subindo de nível. Não sei se tu entendeu já, mas a base de um prédio ela é fortalecida porque o alicerce, eu já fui auxiliar de pedreiro, meu pai já foi pedreiro e eu sei bem o que eu estou falando. O alicerce, para ti, hoje, tu coloca na máquina eu ia falar farinha, pensando no supermercado, tu bota areia, tu bota o alvenarite, tu bota cimento, e aí tu vai lá misturar, tu vai botar brita, se for um alicerce, né? E aí tu vai fazer a massa, tu bota os ingredientes conforme a necessidade que tu precisa. Pro reboco é uma, pro alicerce é outra. Então são ingredientes. E para tua base de liderança são alguns ingredientes que tu precisa ter. Então a primeira coisa é tu identificar quais são os que tu já tem desenvolvido e quais os que tu precisa desenvolver. Entendendo isso, tu vai buscar essa ajuda. Então aprender é a primeira parte para te fortalecer a tua base e conseguir ser um líder valorizado. A segunda coisa que eu anotei é que você precisa ter clareza ao falar. Quando eu comecei como empacotador e fui transferido para essa loja que eu trabalhei um dia como empacotador, fui transferido. Eu cheguei lá no primeiro dia, estava lá abastecendo, depois no segundo, no terceiro, no quarto. Na primeira semana de trabalho, um líder que estava ajudando a montar, que não era líder, ele era um projeto de líder que não deu certo, porque ele não quis. Ele pegou e me chamou. O nome dele é Eduardo, esse eu não esqueço. E ele pegou e disse para mim, eu estava abastecendo, e ele disse, o que tu tá fazendo aí, rapaz? Ele falava com um sotaque diferente aqui do Rio Grande do Sul. Eu disse, eu estou abastecendo aqui, senhor. E aí ele pegou e disse, vai lá atrás e busca a bruxa. Caiu tinta no chão, eu preciso que tu limpe. E eu saí correndo. Fui até o depósito onde ele disse que estava a tal da bruxa. Cheguei lá, olhei para um lado, olhei para o outro, não achei a tal da bruxa. O que é bruxa? Voltei, cheguei perto dele. Tinha uma escada, os pintores estavam pintando. Não sei se tu conhece, sabe, mas inauguração de loja é organização de loja, é o pintor pintando, é o cara do gesso e tudo acontecendo ao mesmo tempo. E eles tinham derramado uma tinta no chão, o piso não podia ficar manchado, ele queria que eu limpasse logo, por isso que ele pediu para mim buscar a bruxa. Quando eu cheguei perto dele, eu disse, senhor Eduardo, eu não achei a bruxa. Ele olhou para mim e disse, como tu não achou a bruxa? Tu não sabe o que é bruxa? Eu disse, não sei. E aí ele disse, quando tu não sabe, tu tem que perguntar. Eu disse, ok. A bruxa é aquele negócio amarelo que está atrás da porta. E eu fui lá atrás da porta, peguei, era a bruxa, o balde com a... Vou pedir para o editor botar aqui na imagem, aqui depois do lado, ou aqui em alguma parte do vídeo. Eu coloco aí a imagem da bruxa. Era esse mecanismo aí que tu vai lá e limpa o chão, tal. Cheguei com a bruxa, vim com aquele carrinho cheio de água, pegava lá a bruxa dentro do balde e tocava no chão, todo lambuzei o chão e não sabia como enxugar. Eu olhei para ele, Eduardo, eu preciso de um pano para secar. E aí ele disse, como um pano para secar? Olha, é só tu pegar aqui o equipamento, tu bota aqui nesse mecanismo, torce. A própria bruxa já tinha um mecanismo que ela torcia, tu passava no chão e depois tu torcia, passava no chão, depois tu torcia. E aí eu aprendi o que era bruxa naquele momento. Aprendi que eu precisava começar a perguntar as coisas, não aceitar tudo, né? Por mais que seja difícil, tu tem que entender isso. E muitas vezes um funcionário, quando ele entra, ele fica acuado, porque ele não quer falar. Ele pode ser demitido, ele pode ser repreendido. Então é importante tu dar essa abertura. Nessa situação, eu teve 2 equívocos, 2 problemas. Não foi só o problema do líder. Se eu tivesse perguntado, ele tinha me respondido. Do jeito animal dele, mas ele tinha me respondido, né? Aprendi com aquilo, aprender a perguntar para as pessoas. E também aprendi que a clareza na informação era sempre importante. Tem equipes que brigam
e que não fazem o que tem que fazer, não porque não fazem, porque não querem fazer, às vezes elas não sabem. Nem tudo que é claro para ti é claro para o outro. Então, o óbvio para ti não é óbvio para o outro. Clareza na informação faz com que tu crie um relacionamento com a tua equipe e também construa uma base sólida. Para te ter uma ideia, o Eduardo não durou muito tempo na empresa. Ele foi demitido. Por quê? Porque ele não tinha clareza e, mais do que isso, ele não conseguia gerar um relacionamento com a equipe e não conseguia construir base sólida para ele poder crescer. Então ele estava sempre como se fosse uma areia movediça. Ele não conseguia criar o alicerce, que é organizar e direcionar e dar apoio para a equipe. Segundo ponto, então, clareza ao falar. O terceiro ponto, muito importante para você conseguir ser valorizado, é tu começar a conhecer cada um dos teus funcionários. É ter clareza na função e na competência. Função é o que ele precisa executar. Agora, ele tem competência para isso? Só isso daria mais um vídeo, que é recrutamento e seleção, mas não é o que a gente vai falar agora. Mas qual é a importância de você ter isso claro quando tu vai montar uma equipe? Ou se tu é novo, tu está começando como líder, tu tem que formar a tua equipe. Existem as funções e as competências. Tu vai colocar uma repositora a abastecer os cereais. Só que essa repositora mulher feminina, ela não consegue abastecer os cereais porque ela não tem força. Ela não tem força para executar aquilo e ela não consegue ter a velocidade que um homem tem para executar. Mas tu coloca ela lá. E aí depois tu diz para ela, essa aqui é a oportunidade que tu tem, eu vou ter que... é o corredor que eu tenho, te vira aí e abastece. A pessoa, se ela precisa trabalhar, ela vai trabalhar até ela arrumar outro serviço. Mas na hora que ela tiver uma chance, ela vai vazar. Porque aquilo ali não é a competência dela e talvez ela nem consiga desenvolver. Ela não consegue, ela não tem força física. Algumas mulheres vão ter, muito mais que homens, sim. Isso não é questão de ser feminino ou masculino, a questão... Mas tu tem que entender que cada pessoa tem uma competência e já tem alguma coisa nela que facilite em alguns setores. Vai ter gente que vai ser ótima no atendimento com as pessoas. Ela é comunicativa, ela tem já algumas competências desenvolvidas nela, já veio de casa. Outras não têm tanto. Elas vão trabalhar no escritório, elas querem trabalhar no escritório. Então é importante você fazer um autoconhecimento da sua equipe. E é importante você fazer isso conversando, falando, trocando ideia. O que você gosta de fazer? Que tipo de ação tu gosta de fazer? Que tipo de trabalho que tu executa? Se você pudesse fazer alguma outra atividade aqui na empresa, qual que você gostaria de fazer? É bom você mapear isso. Talvez tu não vai conseguir, se tu é uma empresa pequena, conseguir passar essas pessoas, tu tem 15 funcionários e aí tu pergunta para um colaborador o que ele quer ser e ele diz, eu quero ser proprietário da empresa. Vai ter como ele ser proprietário da empresa? Não, não vai. Da tua, não. Só se ele comprar. Mas ele vai querer criar dele. Então tu já sabe que o cara é um empreendedor. Que talvez ele não vai ficar o resto da vida na tua empresa. Mas enquanto ele estiver aí, por que não pedir informações e desenvolver a parte do empreendedorismo para ele te ajudar a pensar na estratégia da empresa? Mesmo tu sendo pequeno. Ele pode ser o teu parceiro para te ajudar a crescer. Tu precisa entender quais são as potencialidades das pessoas para te poder cada vez mais ir criando um time forte. O grande problema dos líderes é que eles não escutam, eles só falam. Não pode ter um monólogo, tu tem que ter um diálogo com as pessoas. Uma história bem bacana foi num cliente meu, que ele estava buscando um designer, desenvolvendo o marketing interno dele, porque era terceirizado, e eles fizeram uma campanha buscando um designer nas outras, na rua, né? Fizeram uma divulgação na internet buscando pessoas que quisessem trabalhar em supermercado na parte de designer. Na última semana que eu estive lá, a pessoa que é responsável pelo marketing me mostrou um vídeo.
E ela olhou para mim e disse: o que você achou do vídeo, Rotieri? Eu disse: muito bonito, bem bacana, bem didático, ficou bem atrativo. Legal, um designer profissional fez isso. E ela olhou para mim e disse: e se eu te dissesse que esse designer estava dentro aqui da nossa loja e ele era um repositor de FLV? O talento às vezes está dentro da tua casa, só que tu não tem capacidade de enxergar isso, porque tu não tem capacidade de parar um tempo e perguntar. E conhecer os teus colaboradores, aquelas pessoas que estão lá dentro da tua equipe. Tenha esse olhar, que isso vai fazer com que cada vez mais tu consiga crescer. Porque tu precisa criar um time. Então tenha essa percepção. Para criar a tua base, tu tem que fazer isso. Outro ponto importante, paciência e repetição. Às vezes as pessoas querem formar a equipe do dia para a noite, entenderam aqui o que eu estou falando e amanhã eu quero ter uma equipe bacana porque agora eu entendi que se eu fizer isso, eu vou conseguir ser valorizado. Só que tu tem que ter paciência. Que idade tu tinha quando tu aprendeu a caminhar? Que idade tu tinha quando tu aprendeu a andar de bicicleta? Tem gente que não sabe andar de bicicleta até hoje, porque faltou uma competência. A gente entenda uma coisa, nós somos incompetentes em algumas áreas e competentes em outras. A gente às vezes pega e coloca não entende o real significado das palavras e acredita que ser chamado de incompetente é uma afronta. Não é uma verdade. E a verdade às vezes dói. Mas o que dói faz a gente mudar. Se a gente tiver vergonha na cara. Incompetência é quando você não domina algo. Então você é incompetente, mas não quer dizer que você vai ficar o resto da vida incompetente. Se você mapeia e entende isso, você pode desenvolver. Ou sozinho, ou buscando quem já tem essa competência. E aprender com eles. Então por isso que é importante tu mapear e não ficar louco. Querendo, meu Deus, eu quero ser reconhecido e valorizado, e não faz nada. Só fica pensando no futuro ou no passado. Não acontece nada, é só hoje. Só hoje que as coisas acontecem. É no dia de hoje. O amanhã tu não sabe, o passado já foi, esquece. Aprende com os erros e já era. Para te conseguir montar uma base forte, você precisa ter paciência e repetição. Um colaborador, um repositor, ele não vai ser bom do dia para a noite. Um líder de loja, se tu é gerente, um chefe de loja, ele não vai ser bom do dia para a noite. Ele pode ser formado. Tu pode ter treinado ele dentro de uma sala. Agora, quando ele começar a fazer isso na prática, o buraco é mais embaixo. Eu aprendi e eu participei sempre de processos de trainee. Eu fui um dos repositores, por eu ter sido competente como repositor. Tinha um processo lá dentro da empresa para trainee de chefe de loja, líder de mercearia, e eu fui indicado, eu fiz uma prova, eu passei e eu fui treinado para isso. Eu aprendi a analisar DRE lá dentro deste treinamento. A gente ficava dentro da loja, do lado de um gerente, o gerente mostrando, praticando, mas nada é igual a você assumir o cargo e depois surgir os problemas. Eu só aprendi a analisar DRE mesmo quando eu assumi a gerência de uma loja e eu fui cobrado por isso. Então tu tem que entender que o aprendizado ele vem com a repetição. E você como líder, para ser valorizado pela sua equipe e pela tua diretoria, supervisão, ou seja lá quem seja os teus líderes superiores acima de você, e não é superior a você, é superior no cargo, que ele tem que te dar direção e apoio. Você precisa entender que tu vai ter que ter paciência com os outros. Paciência e repetição. Assim como teu pai e a tua mãe teve paciência para te criar. E se não teve, esquece isso. Tu vai ter que ter paciência para ensinar os outros. Se tu não gostava de alguma coisa que alguém não teve paciência para te ensinar, por que tá repetindo isso com os outros? E nem tudo que funcionou contigo vai funcionar com os outros. Então tu tem que conhecer a tua equipe. Uns vão pegar e vão atuar e vão responder a algumas ações mais
puxadas, onde tu vai lá e diz, olha, vamos lá, desafio e tal, e tu cria um ambiente de desafio para eles vão andar e outros vão travar. Então tem que conhecer cada um. Lembra que é um time. E aí tu vai formando a tua base. Essa parte da paciência e repetição, eu sempre tive isso. E sempre tive não, aprendi, né? Porque no começo eu não era assim. Eu era bem impaciente. Eu tenho o mal da ansiedade. Eu quero que as coisas aconteçam de uma hora para outra, então eu sempre tenho que estar me equilibrando. Ninguém é perfeito, ok? Todo mundo erra. Não existe mágica. Repetição e paciência. Tu precisa criar isso, desenvolver, não é de uma hora para outra, mas começa a praticar. Tem uma coisa que eu aprendi com um líder, um supervisor meu, quando eu era líder de mercearia, ele chegou e disse para mim, Rotieri, tu tem que sempre, todo dia, pegar e andar na loja, em todos os setores, e falar com todos os teus liderados, porque líder de mercearia no meu tempo e na empresa que eu trabalhava era um abaixo do gerente. Então, quando o gerente não estava, nós assumíamos a loja como segundo, como subgerente. E nós ficávamos responsáveis por toda a loja. Açougue, padaria, todos os setores. Ele disse, tu tem que chegar na loja, tu circula a loja e tu vai lá ver se os teus colaboradores precisam de alguma ajuda e também direcionar eles para aquilo que tu precisa que eles entreguem. Porque tu é o responsável. A responsabilidade é tua, assuma esse papel. E eu fui aprendendo com isso, eu fazia isso. Mas depois de tomar muito... Sabe quando as pessoas falam e a gente quer testar para ver se é certo ou não? Ele falava isso e eu, não vou fazer isso. Vou ficar no escritório hoje, porque eu sou líder. O que eu quero? Sou novo, tô aqui curtindo, eu mando o negócio. E aí eu quase fui demitido. Aí depois de tomar um chacoalho, que ele veio e disse, ou tu faz ou eu te demito, aí a gente acorda. E esse gestor, quando ele falou isso, eu aprendi depois em alguns treinamentos que eu fiz, que é a clareza. Tu precisa deixar claro todos os dias para as pessoas o que elas têm para fazer. Porque senão se esquece, se perde, alguma coisa pode acontecer, tá tudo certo. É tua função repetir aquilo que tu tem que passar para as pessoas, como líder. E é a tua função ter paciência. Até porque tu é o reflexo da tua equipe. Se tu não tem paciência, tu acha que teus líderes vão ter com a tua equipe lá embaixo, se tu é o dono? Se tu chega gritando com todo mundo, tu espera que os teus líderes também, que eles façam diferente de ti, ou tu acha que eles vão estar fazendo a mesma coisa? Eles vão fazer a mesma coisa. Eu ando em empresas, eu vejo isso. Se eu olho o dono gritando, chutando todo mundo, cara, vai acontecer a mesma coisa. Ninguém precisa ser ruinzinho ou bonzinho. Tu precisa só ser justo. Quando tiver que chamar atenção, chama. Quando tiver que conversar de uma forma mais amigável para dar um elogio, faça. Mas seja justo. Beleza? Seja justo. E para você conseguir atuar nesse formato que eu te disse, de ter paciência e fazer a repetição para que a tua equipe entenda aquilo que tu precise, tu vai começar a fazer a seguinte coisa. Tu vai passar nos setores onde tu trabalha, não sei onde é que tu trabalha, e tu vai dizer para todos eles. Vai dar bom dia, vai conversar com eles de manhã, vai fazer 2 vezes isso pela manhã, ou 1 vez pela manhã no mínimo, e depois à tarde tu também vai fazer isso. É circular na loja nos horários, antes dos horários de maior pico. É só tu entender. Qual que é o horário de maior pico na minha loja, eu vou passar antes para preparar a loja para o cliente. Tu vai perguntar, vai dizer para eles uma ação que tu precisa que eles executem no dia, mas primeiro tu vai fazer 2 perguntas. O que vocês precisam de ajuda e o que vocês estão fazendo hoje? O que vocês precisam de ajuda e o que vocês estão fazendo hoje? Ele vai te dar a resposta. E depois, depois que tu direcionar eles, quando eles pedirem ajuda, tu vai resolver o problema rápido, ou se tu não resolver, tu vai dar o direcionamento, a resposta, eu não sei, ou eu sei e vou resolver agora, ou eu não sei e vou pedir ajuda e daqui a pouco eu te retorno. E aí tu vai retornar para eles. E a terceira pergunta que tu vai fazer, aí não é uma pergunta,
tu vai dar um direcionamento para eles, é o que tem que ser feito hoje. O nosso foco hoje é esse. Então tu faz 2 perguntas, tu dá bom dia, o que vocês estão fazendo hoje, o que vocês precisam de ajuda para executar aquilo que vocês têm que executar, que não conseguiram, estão com uma dificuldade, e o que vocês têm que fazer hoje é a direção que você vai dar. São 3 perguntas. E sempre, quando tu for direcionar alguma coisa, tu tem que falar 3 coisas principais. O que fazer, por que fazer e como fazer. Normalmente a gente só fala o que fazer e não diz por que nem como. O porquê é para a pessoa dar importância e o como para ela entender o processo. Agora a gente só está sempre na correria, a gente só fala o que. Formar a base não é algo simples. Na realidade, corrigindo, é algo simples, porém não é fácil. É o simples bem feito. Isso que eu estou te passando agora é o que funcionou para mim e funciona para os meus clientes quando eu treino eles e eles executam, para os meus alunos. Mas tu tem que executar. E para finalizar, para tua base, para te ter uma base e ela se tornar realmente um trampolim para você, tu precisa formar novos líderes. Foi o que eu fiz em toda a minha carreira profissional. Formar novos líderes, formar novas pessoas. Formar. A formação tem que ser interna. Um supervisor meu também uma vez chegou, eu era líder de mercearia em Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul, na matriz da rede. Eu fui gerente dessa loja, a loja que mais vendida da rede, eu tenho muito orgulho em falar isso, consegui chegar nessa posição. E ele chegou e disse para mim, Rotieri, tu tem que formar no mínimo 3 líderes de mercearia para mim poder te dar a chance para você participar do trainee de gerente. Ele falou aquilo, que foi um desafio, e eu comecei a formar a galera. Formei 3 líderes, não me recordo em quanto tempo eu fiz isso, mas já tinha alguns repositores prontos. Eu estava sempre buscando formar a base, isso é uma consciência que eu tenho desde quando eu comecei a trabalhar, porque essa empresa reforçava isso constantemente para nós. E eu formei esses 3 líderes ele tirou da minha equipe, distribuiu na rede, a rede estava crescendo. Esses colaboradores eu tenho acesso a contato até hoje. Até hoje eu converso com eles, já estão liderando outras equipes em outras empresas, alguns deles já abriram um negócio. E eu formei e surgiu a oportunidade de ter uma vaga para trainee de gerente. Quando surgiu a vaga eu cheguei e disse para ele, olha, Alceu, eu estou pronto. Estou pronto, já formei os líderes da minha equipe, tu já pegou, já levou para outras lojas. E aí ele olhou para mim e disse, como tá pronto? Cadê o teu segundo? Eu disse, como assim? Eu formei 3 e tu já levou para outras lojas. Ele disse, eu vou te ensinar uma coisa e eu quero que tu aprenda. Para quando surgir a outra oportunidade, porque tu não vai participar desse treino de gerente, para te poder participar, tu precisa ter o segundo. Quando surgir a oportunidade, esteja preparado. Você não tem o segundo hoje. Você fez um ótimo trabalho, mas eu já levei eles. Você tem que constantemente estar formando a sua base, a sua equipe. Eu fiquei puto da cara naquele dia, mas depois eu entendi que eu tinha que estar constantemente produzindo novas lideranças, porque era isso que ia cada vez mais fortalecer a minha base e eu ia estar me destacando. Porque os líderes que eu formei iam falar bem de mim e as pessoas iam me conhecer. A empresa cada vez mais ia me conhecer e eu ia estar crescendo. Tudo isso formando a base. Eu formei mais um líder, um segundo, e quando surgiu a oportunidade, eu me tornei trainee de gerente, depois cheguei a gerente. Tudo isso que eu estou te falando e que eu falei nesse primeiro vídeo aqui da nossa série, a galera da base, é para te dizer que para te ser valorizado, para te se tornar um líder valorizado, tudo começa na base. E tem algumas bases que provavelmente não estão firmadas numa base de concreto, numa base de conhecimento. Ela está só numa areia. Às vezes tu é promovido, tu foi promovido a líder, mas tu não está com todas as bases prontas. Isso está tudo certo. Se a gente esperar estar pronto para ser promovido ou dar o próximo passo, está ferrado, não vai conseguir. Primeiro passo, como eu já ouvi falar muito isso e é verdade, é o tombo. E aí depois do tombo tu vai aprender com aquilo, tu vai crescendo. É normal tu querer fazer e tu errar e tá tudo certo.
Agora tu tem que saber que tu precisa entender claramente quais são as bases que estão fracas aí. É a comunicação, que tu não tem desenvolvida. É a tua inteligência emocional, que quando algum colaborador vem falar contigo, tu grita e tu não consegue respirar, ter paciência. É a parte do treinamento, que tu não consegue passar a informação de forma clara. Qual que é a tua base que não está tão firme? E eu vou te dizer mais uma coisa. Faça esse exercício, identifica quais são as bases que estão ruins aí, não está bem naquilo que você precisa, são as competências que você precisa desenvolver. Anota isso no papel, anota tudo isso, faz um exercício de clareza, anota tudo isso, e do lado tu busca as pessoas que vão te ajudar, ou os cursos, os treinamentos, as aulas, os vídeos no YouTube, seja lá onde tu vai buscar, mas anota do lado o que tu vai fazer, qual é a ação que tu vai executar. Não adianta só anotar, tu precisa executar. Pega uma coisa e executa, pega outra coisa e executa, pega outra coisa e executa. Coloca nos comentários aqui qual é a área que tu precisa melhorar. Eu vou ler todos eles e com certeza eu vou te responder. Eu faço isso. Também eu vou deixar um link direto aqui para minha lista de transmissão, onde tu pode mandar mensagem, se cadastrar, e lá tu conversar direto com a minha equipe, mandar a tua dúvida, a tua dificuldade, a tua ansiedade como líder, ou como você faz para se tornar líder, eu quero te ajudar. Eu vou te ajudar nisso. Essa é a minha missão. É formar líderes que formem novos líderes. E mais do que isso, formem bases fortes. E para finalizar esse nosso primeiro vídeo, eu quero só te dizer uma coisa. Tem empresas que crescem e depois caem. Por quê? Quando tu é pequeno, bem pequenininho, a base normalmente é tua esposa, teu filho. E aí tu forma aquela base forte, mas tu vai crescendo e tu esquece disso. Aí tu vai formando coisas em cima de areia. Tu pega e cata alguém lá que está precisando trabalhar, coloca lá na função de gestão financeira. Essa pessoa se desenvolve ali, mas ela não tem tanto conhecimento, ela faz mais ou menos as coisas. Aí tu pega outro, coloca lá outra função porque é teu amigo. Tu coloca outro porque tu conheceu e tu acha ele legal, ou tu tá sem tempo de analisar se ele é competente para aquilo e tu nem tem tempo para treinar porque tu quer ganhar dinheiro. Aí tu vai formando as tuas bases financeira, gestão de pessoas, treinamento, análise de número, parte do açougue, parte da padaria em cima de areia. Enquanto o volume de gente que está aqui em cima, ou seja, clientes, não é tão alto, essa base, mesmo ruinzinha, ela vai se equilibrando, vai indo. Agora, quando tu vai colocando mais gente aqui em cima, clientes, a exigência fica maior, o peso fica maior, e aí é aquele prédio construído com uma base, não com aquelas misturas que eu te falei lá no começo, não tem alvenarite, não tem o cimento, não tem a brita, não está bem sustentado e ele cai, desmorona. Muitas empresas quebram por causa disso. E muitos líderes são demitidos por causa disso. Porque é culpa deles, é incompetência deles que eles não formam a base sólida deles. Se tu quer ser reconhecido e valorizado, faça esse exercício. Entenda qual é a área que tu não está com a base bem forte, bem firme e desenvolva ela. E não se esquece. Já fala no livro sagrado, diferente de religião, não estou falando de religião, eu estou falando no que tu acredita. E eu estou falando de Deus, seja lá como que tu chama ele. A base de tudo é a família. Se a base de tudo é a família, o que você tem que construir numa empresa? São várias famílias que têm que estarem conectadas para que tu consiga prosperar a empresa. É assim que funciona. Rotier, mas tem empresas que não fazem isso e estão prosperando. Será? Nem tudo é dinheiro, cara. Eu conheço várias pessoas que têm dinheiro, mas não têm tranquilidade e paz na hora de deitar no travesseiro. E a vida não é tão bacana assim. Então fica ligado. Começa a construir a tua base. E tenha paciência. E saiba que tem que repetir. Beleza? Gostou do vídeo? Dá um joinha aí. Compartilha esse vídeo com mais pessoas. Primeiro vídeo dessa série. Eu fiz de todo o coração aqui. E vou fazer mais alguns, com certeza.
para compartilhar conhecimento com você. Ninguém cresce sozinho e você precisa ter a sua base para poder ter resultado. Tamo junto, um abraço. Bota teu comentário o que tu achou do vídeo, que eu quero te ouvir. Valeu!